Hoje apresentarei o segundo case de análise e solução de problemas 1. Nosso grupo é composto por mim, Felipe Alvarez, pelo Lucas Carvalho, pelo Igor Lopes, do quarto semestre de Engenharia de Produção da turma 325. Então vamos lá, gostaria de apresentar o problema. Então, por meio de um fluxograma, então a gente tem o início, seguido da ligação inicial do paciente. E aí a gente vê o paciente atende ou não. Caso ele não atenda, ocorre o fim. Caso sim, ocorre o envio da papelada, a devolução da papelada pelo cliente. Aí ocorre um novo contato para agendar a consulta. Aí temos mais um ponto aqui, se o paciente compareceu. Caso sim, o atendimento é realizado. Caso não, a ausência é registrada. E aí ocorre o reagendamento ou encerramento. Caso o encerramento ocorra, a gente tem o fim aí do processo. Então vamos lá. Aqui os cálculos. Então a gente tem as equipes não cirúrgicas, né? Recepcionistas, técnicos, etc. Então a gente tem 5 vezes 48 vezes 8 vezes 60, que dá uma capacidade anual de 115.200 minutos por ano. Aí partindo para as equipes cirúrgicas, que é a Connors e a cirurgia, temos 5 vezes 48 vezes 7 vezes 60, que daria 100.800 minutos por ano de capacidade anual. E aí, para os cálculos de utilização em porcentagem, a gente tem a demanda total em minutos, dividido pela capacidade disponível também em minutos. Então, a gente tem que, ao total, foram realizadas 14.345 ligações iniciais, que ao final foram convertidos em apenas 5.283 cirurgias, que dá 36,8% de rendimento. E aí, quais são os principais pontos de perda? 22% dos pacientes desistem após a ligação inicial. 28% dos pacientes não aparecem após o envio da papelada. E 47% dos pagantes em dinheiro desistem após a consulta inicial. Perdão. Agora passando para a tabela capacidade por equipe. A gente tem aqui as devidas equipes, os devidos minutos, respectivos número de função, respectivas capacidades e, por fim, a utilização em porcentagem. Tá? Então, a gente pode ver que a equipe cirúrgica é o principal gargalo estrutural da clínica. Mesmo com o rendimento atual de 36,8%, a operação cirúrgica já opera no limite da capacidade, impedindo o crescimento e o melhor uso dos demais recursos, como a médica. Então, qual que é a ação recomendada? Adicionar um profissional de apoio à equipe cirúrgica. Então, pode ser um instrumentador, um auxiliar, um técnico. E uma alternativa é implementar turnos cirúrgicos escalonados, se o espaço físico permitir. Então, a gente vai falar mais sobre isso a partir desse slide, tá? Então, vamos simular um cenário. Então, aumentando o rendimento da clínica de 36,8% para 50%, passaria de 5.283 cirurgias para 7.172. Então, a partir da simulação, a gente pode perceber que os técnicos se aproximam de uma zona crítica de utilização, então isso é certamente preocupante. A médica ainda tem muita capacidade ociosa, né? 13,33%, e os RAPs recepcionistas e faxineiros continuam operando com segurança. Isso é bom para a gente. Quais os principais impactos? A gente tem que a sala cirúrgica é o principal ponto crítico, com 142% de uso da equipe. Então, presume-se o uso contínuo da sala, o que não é viável sem revezamento ou mais estrutura. Tá? Então, a sala de exame precisa de monitoramento também. Vamos lá, partindo para a solução agora. Primeiro tópico é o diagnóstico da clínica. Então, a gente tem o rendimento baixo, como já foi falado anteriormente. Apenas 36,8% dos pacientes chegam à cirurgia, mostrando alto índice de abandono, remarcação e não comparecimento antes do procedimento. Também o desbalanceamento da força de trabalho, com rendimento de 36,8%, a gente tem 75,46% de utilização dos RAPs, que é adequado. Técnicos, 48,8%, que dá espaço para mais carga. A cirurgia 91,49%, que é quase no limite.
A médica apenas 3,33% subutilizada. Agora com rendimento simulado, 50%. A equipe cirúrgica ultrapassa 140% de utilização, que é um gargalo direto. Técnicos chegam a 66%, que é um ponto de atenção aí. E a médica continua com 3,33%, grande capacidade ociosa. E o resto ainda com margem, tá? Então vamos lá. Agora, qual que é o plano de melhoria? Então, as recomendações aqui propostas, tá? A gente tem a gestão da demanda e engajamento paciente. Então, primeiro, automatizar lembretes e confirmações por WhatsApp, o que ajuda a lembrar os clientes da papelada, da consulta, enfim. Então, também temos que criar protocolo de resgate de pacientes que não comparecem ou não enviam documentos. Então, também treinar RAPs para atendimento mais persuasivo no primeiro contato, repassando por item B, redesign de equipe tarefas. Então, no caso da equipe cirúrgica, adicionar um auxiliar ou escalonar agendas para reduzir a utilização de 142% para algo muito mais sustentável. E a equipe técnica é avaliar o reforço de um membro ou redistribuir, pois chegam a 66% com tendência de crescimento. Muito importante ressaltar isso. Para a médica, aumentar o número de cirurgias por dia, pois seu uso é apenas de cerca de 13%. E no caso da recepção, assumir parte das tarefas, pois está subutilizada e pode absorver tarefas leves. Impacto em recursos e finanças. Então, no caso do rendimento de 50%, a gente passa de 5.283 cirurgias para 7.172, significando um aumento de 1.889 cirurgias por ano. Isso nos dá uma receita adicional, que é a estimação. Então, cada cirurgia gera receita de 2.000. Então, a receita nova anual é 3.778.000. E quais seriam os custos adicionais? É apenas um novo auxiliar cirúrgico técnico, que seria 3.000 a 5.000 por mês, um eventual software de lembrete automatizado ali por WhatsApp, para recepcionista e tudo mais, que daria também R$ 500 por mês. Então, qual que é a nossa conclusão? A clínica não precisa de expansão física imediata, mas sim de reorganização interna e redistribuição da carga de trabalho. Então, com um plano enxuto e bem executado, é possível aumentar o rendimento para 50%, aliviar os gargalos e gerar milhões em receita adicional, aproveitando melhor a capacidade da equipe da estrutura. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.